em tubos estéreis. Esses tubos eles eram trazidos até o laboratório após 72 horas de cultivo, né, de cultivo na fazenda. Quando chegava no laboratório, a gente fazia uma análise físico-química. Infelizmente, a gente só conseguia fazer análise de pH, a gente não tinha os outros equipamentos para fazer análise de, por exemplo, oxigênio dissolvido, mas enfim, fizemos as análises de pH, diluímos as amostras, plaqueamos essas amostras diluídas para fazer a contagem e também plaqueamos essas amostras em vários meios de culturas diferentes, seguindo o manual da Embrapa para controle de qualidade de bioinsumos, para verificar a presença ou não de outros micro-organismos de importância agronômica. Na sequência, nós fazíamos, então, coloração de grão, também para verificar quais eram os micro-organismos predominantes nesse material, e fizemos também controle de qualidade sanitária, procurando os micro-organismos indicadores, coliformes e salmonela. O local, então, onde esse bioinsumo era produzido, eram esses tanques de fermentação, como eu já tinha mostrado. Esse sistema, então, de fermentação, ele seguia a oscilação térmica ambiental, e nós tivemos uma variação de temperatura que foi de 14 a 30 graus nos diferentes momentos do mês e do dia, né, ao longo do dia. Como eram preparadas as caldas. Então, as caldas eram preparadas a partir de micro-organismos locais adaptados, inoculação autóctone. Não sei se dá para ver, sim, aqui na fotografia, lá no fundo tem algumas matas, né? Então, eles coletavam esse material, solo de mata nativa, solo de bambu, madeira em decomposição, diluíam isso em 10 mil litros de água e ficava esse material em aeração constante por 72 horas. Os nutrientes, então, o meio de cultura fornecido, ele era a base de melaço, que fornecia energia prontamente disponível, né, açúcares, para os micro-organismos presentes, os farelos de milho e trigo para carbono sustentado, então, carboidratos de decomposição mais lenta, farinha de peixe, como fonte de nitrogênio, e sal mineral como fonte de cofatores enzimáticos e sais minerais. Aqui eu fiz uma imagem para mostrar um pouquinho a teia de interação ecológica que acontece nesse ambiente. É uma teia bastante complexa, visto que os micro-organismos que a gente chama, então, que tem efeito fundador, são oriundos dessa madeira em decomposição, solo de mata nativa ou bambu, e esses micro-organismos, eles vão sendo, a população vai sendo organizada, né, a partir da sua capacidade, ou de quais micro-organismos presentes têm capacidade de degradar esses nutrientes que estão aqui. Então, o melaço, ele é o principal fonte de carbono aí, e a maioria dos micro-organismos presentes nesse ambiente, como as leveduras, as bactérias acéticas e ácido láticas, acabam usando esse melaço, fermentando esse melaço, produzindo no final uma queda de pH, fazendo então uma barreira sanitária, né? E, nesse momento o pH baixa e a gente consegue ter a eliminação dos micro-organismos patogênicos e tem uma prevalência no final do processo de bacilos esporulados e também de leveduras, por conta do ambiente que se forma nesse local. Então, a gente tem uma sucessão ecológica, que é depende muito, então, disso, né, de quem são os componentes desse efeito fundador, que é quem é a população microbiana iniciadora e quais são os micro-organismos presentes. E isso, então, vai seguir essa primeira fase, né, essa cauda, na primeira fase, ela tem uma diversidade microbiana bastante alta, um pH um pouco mais alto também. Na medida que a cauda vai evoluindo em função daquele metabolismo inicial de fermentação e produção de ácidos orgânicos, a gente começa a ter uma queda do pH em torno de 12 a 36 horas. Até 60 horas a gente já tem um pH bastante baixo, que é entre 4,5 e 5, e então a gente chega ao pH mínimo necessário, que é abaixo de 4, em torno de 60 horas,
depois do início da fermentação. Qual é a vulnerabilidade desse sistema? Então, a gente tem um sistema exposto a contaminantes, não tem nenhuma barreira física aí, a identidade biológica não é sabida antes do início desse processo, em função do inóculo não ser caracterizado, e o produtor ele se baseia no conceito empírico de que o ambiente abriga uma microbiota ideal que é capaz de reconstituir a biologia do solo. Então, nas análises que a gente fez, a gente viu que todas as bateladas que vieram até nós, elas de fato estavam com acidificação completa, em torno de 3, entre 3 aqui é menor, 3,4 até 3,9 de pH, o que é importante para que essa cauda não tenha contaminantes que têm risco de patógeno, né, nem patógenos animais e humanos, e também a maioria dos patógenos, dos fitopatógenos também preferem um crescimento em pHs mais neutros. E o que a gente enxergou como desempenho microbiológico nesse ambiente? Então, a gente fez todas aquelas análises para verificar quais eram os micro-organismos de interesse agronômico que estavam presentes na cauda, mas nos detemos principalmente a quantificar bactérias e fungos nesse ambiente. Então, a gente percebeu que eu não sei se vocês ouviram, mas deu um trovão gigante aqui. Então, a gente tem concentração de bactérias bastante constante, né, em todos os meses de produção, em todas as caudas, também de leveduras, e não tivemos presença nem de fungos filamentosos, também não teve nenhum outro micro-organismo de interesse agronômico, como a azospirillum, bradyrhizobium, mas não fez parte desse trabalho aqui. E o que interessava aqui para a gente era verificar se tinha ou não os patógenos Salmonella e coliforme, indicadores de sanidade. Com isso, então, a gente pode pensar que a microbiologia ou as análises microbiológicas, elas têm condição de substituir um método oneroso que é a metagenômica, porque a gente consegue observar ali, pelo menos, a grande quantidade de bactérias e fungos presentes nesse local, de leveduras, né? Verificar a biosseguridade real desse produto. O acompanhamento, é possível fazer o acompanhamento da cinética fermentativa também, validar a assinatura biológica, quer dizer, entender quais são os principais micro-organismos presentes nessa cauda, dar suporte à rastreabilidade e legislação e também apoio ao responsável técnico da produção. Esse é um modelo, o exemplo do laudo que a gente encaminhava para o produtor após ter sido feitas análises. Esse é um laudo recente, não é um laudo daqueles que participaram desse estudo. E olhando, então, para essa lacuna do controle de qualidade de comunidade microbiana complexa, o que a gente consegue perceber? Que a microbiologia clássica, ela tem um baixo impacto financeiro para o produtor, ela tem um tempo de resposta mais rápido do que a metagenômica, além de ter um custo menor também, né? E é possível, sim, a gente detectar a viabilidade dessa cultura. Além de conseguir fornecer, então, laudos para o responsável técnico da produção. Então, a microbiologia clássica, como conclusão, a microbiologia clássica é, sim, uma alternativa ao uso da metagenômica, testa ou atesta a viabilidade do sistema on-farm, seguindo ou colaborando para que ela siga, de fato, essa conformidade com a legislação do novo marco legal de bioinsumos, e é um requisito inegociável para garantir a biosseguridade do sistema. A questão é que a gente precisa sempre ter alguém que entenda de boas práticas de fabricação para que esse sistema funcione e tenha uma aplicação prática lá no campo depois. O que a gente precisa, então, o que esse trabalho mostra? Que é necessário, sim, ter uma capacitação técnica e profissional para a produção do bioinsumo, a adesão rigorosa às boas práticas e rastreabilidade, consolidação da microbiologia clássica. Então, é necessário, sim,
que se entenda quais são as análises necessárias para se fazer nesse processo, e que esse tipo de prática para que esse tipo de prática tenha sustentabilidade e competitividade econômica. E é importante também a gente sempre entender que quando se trata de uma comunidade microbiana complexa, não se fala somente dos micro-organismos que estão nesse local, que estão nesse caldo. É importante entender ali que, além dos micro-organismos, existe todo um arsenal de biomoléculas que são produzidas durante o processo de fermentação e que vão ser importantes depois lá no campo para executar a sua função como bioestimulante, não, né? Eu vi que não. Como um produto que colabore tanto para a promoção do crescimento da planta, quanto para o controle de patógenos na lavoura. Essas são as minhas referências e obrigada pela atenção. Muito bem, Terimar. Agora eu descobri quem é que estava com o loginho da Universidade Federal de Santa Maria nas outras apresentações. Então, você vê. E antes de passar para o Wallace, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei curioso. O que leva uma professora da Universidade Federal de Santa Maria há quase 20 anos a fazer um curso desse agora e está fazendo um doutorado ao mesmo tempo? Como é que você sabe disso? Currículo Lattes, acabei de acessar. Então, a história é longa, mas assim, eu sou professora de microbiologia, né, aqui, e agora eu vou desligar esse aqui para não ficar com muitas vezes Eu sou professora de microbiologia que eu já estou quase me aposentando, daqui a pouco eu já sou titular, mas eu trabalhei muito tempo com ensino de ciências. E eu moro numa região que é basicamente agrícola, que é Palmeira das Missões, no norte do Rio Grande do Sul. E muita gente chegou com essa demanda para mim de faça o controle de qualidade, porque tem muitas propriedades aqui produzindo, tanto em biofábrica de isolados, quanto com comunidades. Enquanto o pessoal estava me pedindo ajuda para biofábrica de isolados, eu estava dando conta de um jeito mais fácil, porque isolado, ok, você vai lá, identifica azospirillum, conta, vê se tem contaminante, está tudo certo. Não é difícil de fazer. Agora, quando chegaram a me pedir assim, olha, a gente quer saber se esse negócio aqui, essa sopa tá boa. Aí eu pensei, bom, o que é que eu vou dizer se o sopão, eles chamam assim aqui, como eu vou dizer que o sopão tá bom ou que o sopão não tá bom? Eu não conseguia saber o que procurar. E foi aí que, então, eu resolvi fazer o curso. Eu, como microbiologista, eu aproveitei bastante a parte da microbiologia, a parte de planta, eu não tenho nenhuma veia agronômica, porque eu trabalhava antes, eu fazia diagnóstico de tuberculose, diagnóstico de Covid. Eu vi as publicações agora com Covid, aí nossa, tá fora da área, viu? E também, e aí eu resolvi fazer um doutorado em biologia molecular, que é meu coração, que tem meu coração. E aí eu estou trabalhando com bacteriófagos lá no doutorado, para controle de praga também. E então estou nessa, assim, né? E aí mas essa especialização, o objetivo era entender um pouquinho sobre o mundo dos bioinsumos, né? O que é de fato, ou começar a ouvir a falar um pouquinho mais sobre um tema que para mim é inédito, assim, né? Maravilha, tá explicado. Agora vamos passar para o bate-papo mais técnico. Fica à vontade aí, Wallace. Parabéns, Terimar, pela apresentação. Muito bom ver agora esse relato em que você já é professor e você está buscando novos conhecimentos em um ramo aí. Então, eu fico muito feliz com isso, tá? Porque, tipo, normalmente, alguns professores, tô de boa, tô na minha cadeira, tô quase, como você falou, entrando na minha titularidade. Mas não, você está buscando novas áreas, está vendo que tem potencial e a gente é isso, um profissional que sempre, nossa, tem que me atualizar nessa área. Isso é muito bom quando eu ouço, igual esse comentário que você trouxe, tá?
Então, parabéns pela sua apresentação. E aí eu volto, parabéns pelo slide, muito dinâmico. Eu acho que foi a primeira banca que eu participei que alguém trouxe um vídeo. Eu achei isso bem legal, tá? Eu já participei de muitas e todas as três, em solos, em fisiologia e bioinsumos. Alguém trouxe um vídeo, então essa me marcou. Sabe que eu, professora, né, gosta de muita animação, assim, muito colorido. E aí depois eu pensei, eu acho que eu tô colorindo demais. Mas aí já foi colorido. Não, eu gostei das ilustrações. A gente fez algumas críticas a outros que não trouxeram nenhuma imagem, só textos. Então, meu Deus. Mas parabéns, tá? Eu gostei muito da apresentação no contexto geral e de ver o vídeo, de ver... É totalmente diferente a experiência quando você traz esse formato aí. No geral, eu tenho algumas considerações sobre o trabalho, tá? Então, eu sou orientador aqui de todas as três especializações, então a gente decora as normas de formatação de tudo. Eu vou pegar um pouquinho pesado só em algumas formatações exclusivas aqui contigo. Então, no geral, falta seguir um pouco mais o template, tá? Tanto a organização, alguns espaçamentos que não tinha, entrada de parágrafo, tem algumas citações que estão em negrito, não se põe em negrito elas, tá? Então, igual 4.2, tem várias que estão em negrito. Eu acho que passou de algum formato lá, a gente sempre passa despercebido, né? Então, tem algumas citações de Dom Silva, 2020, estão tudo negrito. Pode retirar e só deixar a primeira letra em maiúsculo, tudo ok, tá? Então, com relação a isso, formatação... As referências poderia ter aprofundado um pouco mais, comparado a outros alunos, então poderia ter trago outras informações, mas eu volto a destacar a organização em si do trabalho, quando você traz os resultados, quando a gente consegue ver ali a metodologia bem elaborada, bem explicada, os detalhes que a gente vai vendo, quando estava lendo o trabalho eu conseguia muito bem, tá tudo completinho, tudo bem legal. Tá, então, eu só trouxe alguns pontos que poderia ter um pouco mais de discussão e isso tudo que eu estou falando aqui já está numa versão em Word que a banca vai te enviar, tá? Então, super tranquilo com relação a isso. Terminando essa parte de correções, formatação e alguns apontamentos para melhoria do trabalho, eu vou te fazer algumas perguntas. Enquanto empresa, eu trabalho numa empresa aqui em Piracicaba, é uma empresa que tem biológico, tem nutrição, tem diversidade de produtos. E aí nós estamos esperando essa nova marco aí dos bioinsumos, dos biológicos, das novas organizações que o governo vai liberar ou não vai liberar, então para tomar decisão, investir em uma área que precisa entender. E aí você trouxe muitas coisas do marco regulatório ali de 2024, mas a gente está esperando um novo, né? Não sei se vai ser esse ano, se vai ser no próximo, acho que esse ano, acho que não, que é ano eleitoral, mas no próximo deve sair uma regularização específica, onde a gente vai ter nomes, né? Igual aqui, enquanto empresa, eu trabalho na área de desenvolvimento de negócios da empresa, a gente passa por consultorias. Então, começou a se definir o que é uma unidade produtiva, o bioinsumo para utilização para uso próprio, o que não pode comprar, e uma diversidade. Já tem um texto, mas não está aprovado, né? E o que você espera, então, dessa mudança para o produtor rural, para a tua área de atuação? Primeiro, eu espero que as regras estejam muito claras, assim, porque a gente tem, por mais que a gente leia, quando você lê essa atual, né, esse marco regulatório atual, ele não é claro em muitas coisas. Então, o produtor, ele chega e faz uma pergunta, e tu, pode, mas aí quando ele entra dentro do assunto, mas isso não está escrito. Então, assim, eu acho que tem que ser uma legislação um pouco mais clara em relação a pode produzir, ok, pode produzir, mas assim, pode produzir a partir do quê? Eu acho que é uma questão de clareza, sabe? Tem que esclarecer todas essas normativas para que o produtor entenda o que ele pode fazer e para que as empresas, principalmente, né? Eu não sei se eu vou estar fazendo alguma coisa relacionada a isso, mas assim, para que as empresas possam, então, dizer o que pode e o que não pode, porque eu vejo que aqui na minha região tem muitas empresas também que estão montando num container uma biofábrica, levando para o produtor, mas assim, não tem nenhuma responsabilidade técnica, não existe ninguém naquela empresa, naquela fazenda, no caso, que entenda o que está fazendo, então eles não têm noção de o que eu faço com o dejeto, deu certo, ok, não deu certo, eu faço o quê? Eles jogam na lavoura igual, ou qual é o descarte para esse material? Então, existem algumas regras que estão lá escritas, né? Mas não tem todas as regras. Então, eu acho que tem que ter essa questão de que as pessoas entendam desde da importância de ter alguém que tenha responsabilidade técnica, que entenda. Não vou dizer que seja um microbiologista, porque acho que já é demais, né? É caro manter uma pessoa qualificada
especificamente para isso numa fazenda, mas que seja obrigado, isso eu espero realmente que essa lei tenha, que seja obrigatório que a pessoa que vá manipular esses micro-organismos tenha algum tipo de treinamento de boas práticas, para saber desde o processo de quando inicia a produção até o processo de descarte, e entenda que qualquer alteração que aconteça ali no meio é sim um perigo, tanto para a produção quanto para o próprio manipulador. Essa semana eu peguei um caso aqui de comunidade também, que tinha Salmonella escherichia. Aí eu dei o laudo para o produtor e ele, tipo assim, eram 10 mil litros, meio que, o que eu faço agora? Entendeu? E aí, tu vai lá e tem uma legislação que você tem que dar um destino adequado, mas assim, o que é o destino adequado de 10 mil litros de um produto cheio de salmonela? Ele vai botar fora? Eu não sei se ele vai botar fora, o que ele vai fazer com isso, né? Então, eu acho que e aí precisa ter uma fiscalização também, né? Junto com essa regulamentação de fato, tem que ter alguém responsável e uma fiscalização sobre isso também. É para ter, né? Para ter, já tem um texto base, a gente vê algumas coisas, quem for produzir precisa ter, acho que vai precisar ter um responsável técnico, alguém que entenda, mas é muito lindo no papel, né? Realmente vamos esperar o que vai sair. Até tem as mudanças da terminologia, igual o professor comentou sobre biofertilizante, bioestimulante, eles vão mudar alguma coisinha lá, não lembro o texto exato, a gente passou por um treinamento enquanto empresa aqui, mas é esperando para tomar a decisão. Sair esse texto oficial para não investir milhões em uma área e depois a legislação muda completamente tudo, né? Totalmente diferente. As empresas preocupadas assim, nos produtores pegarem os produtos e multiplicar, sendo que não vai ser permitida a nova legislação, né? Então você tem que comprar uma certa exclusiva para multiplicação, não pegar um produto, uma vez comprou e nunca mais compra, só fica multiplicando. Então, é algo muito, né? Os produtores compram o produto para comer. Isso aí. Eles compram o produto para comercializar e multiplicam esse. E até eu brinco que é cavalo de Troia, né? Porque aí eles jogam para dentro da cauda e é para ter um subtilis ali e cresce, sei lá, uma levedura, na verdade. Acaba tudo vira em levedura, assim. Tudo vira em pizza e aqui tudo vira em levedura. E o tal do bacillus subtilis não existe mais. Mas eles fazem. E aí é informação, né? Eu acho que é importante que a gente consiga levar essa informação. Eu não consigo levar muita informação da agronomia propriamente dita, mas assim, acredito também o pessoal está começando a querer fazer aqui cooperativas para uso de comunidades em fruticultura. E aí eu disse, olha, a parte que eu consigo contribuir é bem microbiológica, assim, dizendo, isso pode, isso não pode, lava a mão, põe máscara, sabe? Só que aí para a comunidade, aí vem um rato dentro do negócio, sei lá, então, assim, eu tô esperando, assim, para ver o que vai vai ser algo bem interessante e inovador. Eu fui visitar esses dias vários protótipos, tipo, eu vou chamar de pequenas panelas de pressão gigantescas que a China está produzindo para vender em grande escala, tipo assim, de 100 litros. Meu Deus. Estão fazendo um teste já no Brasil. Estão querendo mandar a baixo custo para produzir. Está esperando legislação específica, mas a gente foi visitar e já viu que mais de 50 litros feito na semana, algo surreal para vender esse pessoal ao farm. Mas é algo muito criterioso, tem que ser com relação a isso. E o pessoal usa a mesma caixa de polietileno, assim. Eles usam a mesma caixa para crescer bacilos e azospirillum e acham que vai dar tudo certo. Passando ali uma aguinha e vai dar tudo certo. Não tá fácil. A outra pergunta que eu ia te fazer, tu acabou falando, que era mais tua experiência com relação à contaminação, biosseguridade, então você já trouxe um pouco de relato, igual caso de salmonela, Escherichia coli lá, problema extremamente complexo quando a gente fala em saúde humana, em boas práticas dentro de todo esse processo. No geral, era isso que eu ia fazer de apontamento, de orientações e conselhos práticos para a formatação do trabalho de melhor qualidade, e essas perguntas que eu ia te fazer, tá? Parabéns novamente pela sua defesa. Tá bom, obrigada. Muito bem, Terimar. Eu vou fazer umas perguntas de curioso, porque eu estou longe de ser um especialista nessa área, então o que eu tenho é só curiosidade. Começando, agora não é uma pergunta não, mas você é a segunda professora que eu conheço que já com o cargo está fazendo um outro doutorado. A outra pessoa que eu conheço é minha irmã. Minha irmã é professora
na Universidade Federal de Alfenas, está fazendo um segundo doutorado. Louca. Eu penso, direto eu converso com ela, o que você está fazendo da vida com esse segundo doutorado? Sabe que eu tenho um filho meu filho é professor também, meu filho é professor da URGS. Já foi para frente também, seguiu os meus passos. E quando eu contei que eu ia fazer outro doutorado, ele disse: mãe, mas por que tu não faz um pós-doc? Daí eu disse: um pós-doc não vai me dar um título de doutora, hein? Então... Exatamente. É o que eu falo para ela, cada um com suas ambições de vida. Manda bala, segue adiante. Eu me aposento daqui 9 anos, aí vou me aposentar doutora, hein? Olha aí, que legal. Eu nem vou falar daqui quanto tempo eu vou me aposentar, tem tempo ainda. Quer ver eu que nem comecei ainda. Meu sonho é ser professor também, tá? Tempo ainda, nossa, mãe do céu. Mas o bom é que assim, ó, eu me aposentando tem lugar para os outros que estão vindo, né? Eu já tô com dor nas costas. A segunda-feira eu já não tô aguentando de dor aqui toda hora mexendo, imagina até na aposentadoria. Mas é engraçado, né? Tipo assim, o meu sonho também é ser professor, uma vontade imensa. Daqui a 9 meses eu finalizo o doutorado, mas os amigos saem dessa área, rapaz. Eu falei: não, mas eu gosto disso, tem que continuar. Daí não tem o que fazer, né? Tem as coisas da vida. Eu nunca almejei ser professor e acabei sendo, mas enfim, são coisas da vida. E lá em casa todos foram. Minha irmã é professora na Universidade Federal de Alfenas, meu irmão é na Universidade Federal de Pelotas, enfim. Todo mundo seguiu o mesmo caminho. Então, assim vamos. Deixa eu te fazer uma pergunta, Terimar. E aí é de curioso mesmo, que eu não entendo muito disso. Um pouco do que eu sei, do que eu ouço falar, é pela Mariângela Hungria. Contaminação nesse tipo de sistema de produção on-farm é muito comum. Muito, mas muito comum. Muitas das vezes o pessoal produz muito mais porcaria do que qualquer coisa de útil. Qual nível de contaminação é aceitável de um determinado lote para que você possa fazer o uso dele na agricultura? Não existe uma legislação que diga um número aceitável. O teste que eles lá da Embrapa, que é o grupo da Mariângela, o Marco Antônio, né, fizeram, montaram um protocolo, um livro que a gente chama que é um manual de controle de qualidade. E eles dizem que a gente tem que fazer uma diluição até 10 na menos 5 e na menos 5 crescer, na menos 5 não pode crescer contaminante. Se na menos 5 crescer contaminante, então você diz que esse lote tem contaminação além do permitido. Só que na menos 5 vai te dar, sei lá, 10 na 6 micro-organismos contaminantes. Mas eu acho que aí tem um outro problema. Tu tem 10 na 6 contaminante e 10 na 4 do agente, sei lá, vamos dizer que sejam bacilos, assim. E 10 na 4 de um bacilos. Então, tu tem muito mais contaminante do que bacilos. Se tu não souber quem é esse contaminante, se tu souber quem é esse contaminante, talvez esse contaminante seja uma outra espécie de bacilos, por exemplo. Tudo bem, né? Mas e se não for? E se for uma salmonela, por exemplo? Porque quando eu fiz, deixa eu ver quantas estão. 257 é a amostra de controle que eu já estou aqui. Dentre os comunidade, que na verdade eu não sei se por aí chama TMT também. Não tem esse. Estou falando que eu sou leigo, não faço ideia do que seja esse TMT. Tomita é o nome da pessoa. Uma pessoa que chama Tomita, alguma coisa Tomita, é que está dando curso, um monte de curso para produção de comunidades microbianas complexas, então, né? E esse TMT, então eu faço análise desses dois. E, via de regra, 95% tem contaminação mais alta, tem mais contaminante do que o agente biológico de interesse. Mas aí a questão é que nos laboratórios que se faz o controle de qualidade, não se faz identificação do contaminante, entendeu? Coloca ali numa placa a bactéria aquela que é de interesse, que é o negócio que cresceu ali, dilui, põe na placa, e tu vê que tem bactérias com características de colônia diferente. No máximo faz 1 gram, a maioria não faz nem gram. Só olha ali a colônia e diz, essa colônia
Com base no olho, no que viu, tá dado o diagnóstico. Tipo isso. E aí, se não sabe nem de certeza que o agente aquele é o próprio, imagina o contaminante. Não tem como saber quem é. Então, aí eu digo, não tem como dizer 10/6 é o limite, né? Porque depende de qual é. E aí, se for uma salmonela, e aí, se for sei lá, uma pseudomonas aeruginosa, e aí, se for entendeu? Um micro-organismo, ou um patógeno da própria cultura, pode ser também um patógeno, um fitopatógeno, né? Então, você vai ter você vai estar jogando para o solo, para a planta, um micro-organismo que vai, ao invés de melhorar, piorar, né, a situação dela. Eu até comecei a montar aqui, só que assim, acaba que é tudo muito caro e as pessoas também não querem pagar, né? Eu comecei a montar um diagnóstico molecular dos patógenos. Então, eu tenho ali, eu posso pegar a colônia e dizer, isso aqui é um Bacillus amyloliquefaciens, ok. Então, eu consigo dizer qual é o agente biológico de interesse. Mandou aqui para crescer. Essa minha cauda é de amyloliquefaciens. Então, tá. Então, eu vou lá e digo, de fato, é amyloliquefaciens. Agora, o contaminante, eu não tenho como saber quem é. No máximo que eu consigo faço um gram. Eu faço por descarga de consciência toda vez os indicadores de contaminação, que é Salmonella escherichia, porque aí isso já me diz assim, deu ruim, não deu, sabe? Mas não tem como você pesquisar tudo, né? Não tem como. Uma pseudomonas aeruginosa, você não vai conseguir achar ali só num... Então, depende. Depende de quem estamos falando. Se tu pega sei lá, tricoderma, é fácil de tu ver o que é e o que não é tricoderma. Agora, se tu pega algumas bactérias que têm as colônias todo mundo igual... Por isso que eu acho que essa coisa do controle de qualidade vai ter que andar muito, porque senão o que vai acontecer? O que hoje a gente entende como um produto com uma finalidade de melhorar a produção, vai acabar que pelo mau uso, não vai poder ser usado, entendeu? As pessoas vão denegrir a imagem do bioinsumo pelo mau uso. Estou gostando de ver, você já está incorporando o espírito do pessoal da agronomia, falando depende, a principal resposta de um agrônomo, depende. Mas o biólogo também é isso, depende. E no caso de contaminação, depende muito, sabe do que também? Do caráter da pessoa. Porque a minha esposa é pós-doc aqui e ela está desenvolvendo um PIP da FAPESP junto a uma determinada empresa que está incubada aqui na Exalc. E ela está inoculando alguns micro-organismos no milho e ela já verificou, o pessoal também da empresa em outros estudos, que determinados contaminantes induzem um maior crescimento da planta do que o próprio micro-organismo de interesse. Mas e o que aquele micro-organismo vai fazer no ambiente a longo prazo? Pois então, o que se acredita é que o ambiente, quando você joga, vamos pensar em qualquer bioinsumo, né? Você está com um solo com as características dele, as características físico-químicas dele, pH, alcalinidade, sei lá o que mais que tem o solo, até a temperatura do solo, ele se organiza para ter uma certa quantidade, ou a presença ou a ausência de alguns grupos de micro-organismos. Ele tem uma microbiota própria daquele solo. No momento que você joga um bioinsumo, você está repondo essa microbiota, que antes não podia estar ali, porque o ambiente não permitia, e o solo vai ser resiliente nisso também, ele vai se readaptar, e esses micro-organismos que você jogou ali, é muito difícil que você consiga reconstituir o solo com eles com uma aplicação. Ou você vai ter que ter, a não ser que você aplique constantemente, sempre, aí sim você pode ter uma modificação na microbiota desse solo. O que, se for com um micro-organismo bom, é bom, né? Mas se for algum contaminante, aí não vai ser bom, né? Mas aí você vai ter que... o único jeito de saber
é fazendo a análise desse solo, né? E aí vai para a metagenômica de novo. Mas assim, o solo é muito resiliente, então quando você joga o bioinsumo ali, você joga o micro-organismo ali, em função das características do ambiente onde desse próprio solo, esse micro-organismo acaba não conseguindo sobreviver por muito tempo, ele acaba diminuindo em quantidade, sumindo do ambiente, e aí você joga de novo. Por isso que o bioinsumo ele precisa ser sempre uma constância, né? Ele é preventivo, ele não vai ter aquele, não é como um agrotóxico, não sei se o termo tá certo, tá? Porque eu sei que andou mudando uns termos aí de agrotóxico também, não é isso, né? Mas agrotóxico tem uma legislação bem antiga ainda. Pois é. E aí eu já não sei dizer também. Mas assim, tem essa coisa, o solo é bastante resiliente e ele se adapta novamente ao formato antigo dele. Em alguma situação, diversidade microbiana verificada no on-farm é sinônimo de qualidade ou não? Vamos pro depende de novo, né? Depende qual é essa diversidade. Então, eu vou fazer uma confissão agora, assim, que nesse fim de semana eu Tá comecei gravando, viu? Pois é, esse fim de semana eu li bastante, assim, sobre isso, e depois do que eu escrevi ali nessa coisa, nesse TCC, eu acho que eu escrevi mais um montão depois para, talvez, se for de pensar em publicar ele, pensar em alguma coisa assim. Mas a diversidade é bem importante por conta de que conforme quais os micro-organismos que estão ali desde o início, e também dos nutrientes que você disponibiliza para eles, você vai ter, primeiro, a degradação das próprias células microbianas. Então, elas vão fazendo uma sucessão ecológica de modo que a comunidade inicial se modifica completamente a partir do ambiente onde ela está. Então, você quebra como é que chama? Fungos. Você destrói as paredes celulares dos fungos, você destrói as bactérias mesmo. E só isso você já induz uma resistência na planta, porque a planta, quando entra em contato com esses pedaços de fungo, ativa a sua resistência interna e acaba ficando resistente aos patógenos depois. Então, depende dessa diversidade. Quais são os fungos que você colocou ali? Se eles não conseguirem sobreviver, mas eles liberaram partes das suas células nesse ambiente, você já vai ter uma indução de resistência lá na planta. Além disso, eles produzem uma série de moléculas, né? Então, conforme a comunidade que você tem ali também nos starters, né? Que aí depende do local onde você tira, mas você vai ter produção de ácidos graxos de cadeia curta, você vai ter a produção de vários aminoácidos, né? São produzidos por esses micro-organismos, então você vai ter um sopão que é, na verdade, uma fonte de nutrientes, e esses nutrientes eles vão funcionar como tanto em aplicação foliar quanto lá na raiz, eles vão funcionar como indutor de resistência, que eu já falei, né? Mas assim, eles são promotores de crescimento, né? Acaba que funcionam como se fossem neurotransmissores, assim, né? Sim. Lá na planta também. E uma última pergunta. Você falou que você mora em Palmeira das Missões. Eu tenho um tio torto, foi professor na Federal de Santa Maria e tem um filho que mora em Palmeira das Missões. Não acredito. Fábio Pereira Neves. Fábio Mas eu Pereira. acho difícil de você conhecer. Acho que não. Não conheço. Fábio Pereira Neves não é um nome Mora comum. em Palmeira das Missões. Trabalha muito com o pessoal da URGS, naquele projeto PISA, que tem no estado do Rio Grande do Sul. Enfim, só um comentário. Esse tema, né? Terimar, vou pedir para você permanecer nessa sala. Eu e o Wallace vamos para uma sala online paralela, deliberar sobre tua aprovação e retornamos aqui para comunicar o resultado. Ok, muito obrigada.
Terimar, uma segunda-feira à noite chuvosa, vai ter que tomar um vinho para afogar as lágrimas. Será que lágrimas de alegria, de tristeza, né? De trabalho, provavelmente. De trabalho. Você está aprovada, nota 9,5, meus parabéns. Muito obrigada. Estamos muito satisfeitos com a sua apresentação, com as suas respostas, com a busca por conhecimento, fazendo um doutorado, como você diz, nessa altura do campeonato. Para dar a vaga para os colegas depois. Isso aí, espero, quem sabe. Então, mais a especialização, só te parabenizar mesmo. Tá certo. Muito obrigada, então. Tenham uma boa noite, vocês também. Aí não deve dar para tomar vinho, né? Parece estar quente. Não, tá um pouquinho frio, um pouquinho. Eu tenho até um termômetro aqui na minha sala, deixa eu ver. Eu falei para você tomar um vinho, mas o meu termômetro é da Coca-Cola, tá marcando 22 graus. Aí, ó, dá para tomar uma Coca. Dá para tomar uma Coca bem gelada. Então, espero que o curso tenha sido útil para a sua formação. E se precisar de qualquer coisa do Solo Agro, da Exalc, estamos aqui à disposição. Tá bem, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Tchau. Tudo de bom, aproveita. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.